Estamos de volta, Serrana FM 87.9, agora são 18 horas 19 minutos, estamos chegando aí, o último bloco do nosso programa Fala Preta, som aí de Alpha Mischief ao fundo para nós, e hoje com a belíssima e nobre participação de Vanessa Ferreira, preta ilustra, direto de São Paulo, nossa cinzenta São Paulo. Tá feio aqui mesmo, tá feio. Mas enfim, Vanessa, vamos esse último bloco, deixar aí, temos aí mais um tempo para você falar à vontade, tá? 6h30 a gente tem um programa 90 minutos do Aquilino, né? E a gente encerra aí com a sua fala, fica à vontade, o microfone tá aberto. Imagina, gente, calma aí, vamos lá. Então a gente tava falando um pouquinho das mulheres, né? Eu vou só me contar um pouquinho, porque isso dá uma treta, falar sobre essa questão de mulheres negras e essas mudanças estruturais que elas vêm desenvolvendo. O que eu percebo, né, dessa mudança de bases e como isso acaba refletindo na vida de outras pessoas negras? Quando houve, né? Eu me formei em 2010. Em 2010, nós não tínhamos, né, as falas, né, e a briga pela representatividade como a gente tem hoje. Então, eu me formei numa época em que a gente não tinha as redes sociais como elas eram hoje, né? A gente não tinha intelectuais negras como a gente tem hoje, a gente não tinha bibliografias de mulheres negras ou de pessoas negras ou referências negras como a gente tem hoje. Então, as pessoas que vieram se formando nos últimos 5 anos são diferentes das pessoas que se formaram na minha época. Eu me formei em publicidade e eu vi, desde a época da faculdade, eu via-se muito falar sobre essa questão de mudanças que iriam ter com as redes sociais, que elas iam reduzir distâncias e que as coisas iriam mudar, que muita agência de publicidade iria ter que se adequar a este novo formato de comunicação, pipipipopopó, e tinha assim uma sombra de discussão sobre diversidade, que a gente teria que entender a questão da diversidade, que a gente tinha que falar sobre isso. Ok. Quando eu entrei no mercado de trabalho, né, não se falava sobre quantos negros eu tenho na empresa, quantos gays e eu tenho na empresa, e pipipipopopó. Quando foi que eu comecei a reparar essas mudanças, né? O advento das redes sociais tornou nós, né, consumidores, muito mais próximos das marcas. Então, o que eu vi? Eu acompanhei muito essa mudança de a marca postou um comercial e a galera não gostou. O que os grupos minoritários faziam? Iam lá e acabavam com a marca, falavam não, a gente tinha denunciado no CONAR, o CONAR não tinha como elaborar, né, a retirada do comercial, mas a pressão que a população começou a fazer para existir mudanças na publicidade, começou a fazer as marcas repensarem a sua relação com a diversidade. Porque o caminho se tornou curto, o caminho se estreitou, e se eles falarem alguma coisa que a galera não gostou, eles foram lá e... Eu vi muito isso, essa união forte dentro do movimento negro feminino. Porque eram elas que estavam ali, eram elas que estavam de frente, eram elas que estavam promovendo esse tipo de mudança. A gente vê isso também quando teve o advento dos youtubers, dos últimos 5 anos para cá, né? Que a gente tinha... Quem tinha acesso a comprar máquina, quem tinha acesso a uma internet banda larga, que pipipipopopó, eram pessoas que já tinham uma condição mais estável. Quando os negros começaram a se inserir nisso, eles iam com material um pouco mais simples, mas sempre fazendo canais voltados à negritude. Isso começou a incomodar. Porque quando você fala sobre a negritude, você não fala sobre a branquitude. E a questão da branquitude é que ela quer ser
o centro da pauta, né? E quando ela não é o centro da pauta, isso se torna uma coisa muito conflituosa, porque eles não conseguem lidar com o fato de que aquilo não é sobre eles. Aí eu vi muita mudança. Porque aí, quando você começa a aparecer, outras pessoas começaram a se reconhecer naquilo. Aquilo formou uma rede muito grande. E foi formando. E nos últimos 2 anos, né, o movimento negro feminino, ele mudou muito, né? O próprio movimento negro mudou, né? A gente teve, assim, questões que precisavam ser discutidas, principalmente dentro do movimento feminista. Por quê? Porque quem tinha acesso à literatura feminista não era mulher preta. Você me desculpa, né? Quem tinha acesso a ler Simone de Beauvoir, aliás, quem tinha acesso a saber quem era Simone de Beauvoir, não era mulher preta. Mas a gente começou a fazer isso quando a gente começou a entrar nas faculdades. O que a gente fazia? A gente começava a questionar isso e levar para dentro de casa. E trabalhar essas questões dentro de casa. Então, funcionava como se fosse uma abelhinha, né? A gente ia lá, pegava o conteúdo e trazia, discutia assim entre os nossos ciclos. O que isso proporcionou, né? Isso proporcionou grandes mudanças. Por que grandes mudanças? Porque agora a gente tem, dentro do Brasil, escritoras negras e as mulheres negras conhecem elas. Hoje a gente escreve as nossas próprias histórias e a gente deixou de permitir que homens brancos contassem as nossas histórias. E a gente está tomando isso pra gente. E isso pode dar para essa última geração que está se formando agora uma base que eu não tive. Né? Eu tenho visto isso, Vanessa, no livro da Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né, a própria Djamila, que agora estão tendo mais eco na sociedade, né? Precisa-se. No caso da Conceição Evaristo, assim, acho que para mim foi o ápice, assim, do meu estresse, né? Porque uma vez eu estava na minha empresa, conversando, e era na época que ela estava concorrendo, né, para a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Né? Então, branco, né? Então, aí eu tinha ali, conversando com uma amiga minha, assim, calorosamente, não, por quê, que não sei o quê, Conceição Evaristo, até que alguém virou assim para mim e falou, quem é Conceição Evaristo? Aquilo me doeu. Como mulher negra, porque quando eu fui fazer a minha faculdade, eu fui obrigada a estudar o que eles estudavam, a ler todos os sociólogos, os filósofos brancos que eles pediram para eu estudar. Quando eu cheguei nesses espaços, não é só aquele, em todos os espaços, eles esperam que eu consiga exercer o mínimo, né, de ter o mínimo de diálogo, saber o mínimo sobre a história deles. E não existe essa reciprocidade deles para com o povo preto. Então, novamente, eles estão tão acostumados a ver o povo preto numa posição de servidão que quando a gente está naquele lugar, o que eles querem? Eles esperam que a gente esteja lá para servir, para educá-los, sempre servindo, nunca na troca. Isso me doeu muito, né? Então, assim, aquele discurso da Monique Evelyn, que ela sempre fala de ser muito radical, de falar, que ela fala muito sobre a Lélia Gonzalez, sim, que ela fala que a gente tem que falar nome e sobrenome, porque senão o racismo vai dar o nome e o sobrenome que ele quiser pra gente. E eu sempre eu olhava aquilo e falei, nossa, por que essa mulher responde a isso desta forma? Aí foi quando eu vivi esta situação que eu entendi que ela fala que a gente precisa de Mandela, mas também precisa de Malcolm X. Porque algumas pessoas vão entender através do amor e outras vão entender através da dor, da luta, da batalha, do conflito. Ótimo. A história da humanidade mostra isso, né? São avanços e retrocessos e os níveis que cada povo, cada grupo vai estar, né? Eu acredito bastante na perspectiva do Malcolm X, gosto muito dessa forma mais incisiva de se tratar os assuntos. Eu tenho medo, na verdade, mas... Porque nem todos os corpos foram feitos para batalha. Sim, claro. Mas todos podem cumprir o seu papel, né? Eu espero. Assim... Eu corri muito da militância, não vou mentir para você. Né? Eu tô no mercado há 10 anos, eu podia aparecer mais, eu podia falar mais.
mas eu nunca estava em espaços que permitissem eu me armar de forma que eu conseguisse sobreviver. Eu sempre estava em espaço que as minhas ferramentas eram tiradas de mim. A sua participação no nosso programa já é uma militância grande. Será? Claro. A gente não tem, às vezes, a dimensão do efeito que causa o que a gente faz, mas pode ter certeza que sim, a Serrana, não só por causa da Serrana FM, mas a gente tem tido bastante audiência na internet, na rádio mesmo, então isso vai ecoar com certeza, e é importante que ecoe positivo e negativamente, e a gente tem que superar essas contradições que vão ser colocadas. Não, e isso é claro, e a única coisa assim que eu realmente quero é que as pessoas entendam que o povo preto precisa trabalhar, porque a gente precisa fazer a máquina girar, e a gente precisa trabalhar com oportunidades e qualidade de vida, né? Eles precisam ter acesso, depois que eles se formam, não sei, ter uma escolha de uma pós-graduação, de dar continuidade a isso, porque eu tenho só o meu diploma, meu sonho é fazer uma pós-graduação, né? Mas a gente sai da faculdade e como é que a gente fica dentro do mercado de trabalho? A gente leva 10 anos para ter uma oportunidade de verdade. Sim. E é uma oportunidade de um espaço que não tire suas ferramentas de luta, que entenda o corpo que você é, que entenda quem você é dentro deste movimento que está acontecendo e dê para você espaço para que você possa levar, talvez, né, caminhar junto com a empresa em projetos. É verdade. Né? Então a gente precisa falar muito que tipo de oportunidade você está dando para essas pessoas. Que tipo de empresa é a sua para que a sua empresa é uma empresa saudável para os negros, para os homossexuais, para pessoas com deficiência, deles estarem, eles não vão adoecer nesses espaços. Você prepara as pessoas que cercam, aliás, as pessoas que estão na sua empresa, elas têm interesse em se desconstruir e falar sobre diversidade. A linguagem dela é uma linguagem plural que alcança essas pessoas. Você consegue criar pontes dentro disso, porque tudo a gente consegue resolver com diálogo. Não existe, somos seres sociais, a gente senta, a gente conversa, talvez briga, quebra um copo, joga uma cadeira, mas a gente conversa, entendeu? Então a gente precisa parar de achar que essas pessoas estão nesses espaços para servir, né? E também para servir na questão da informação. Porque quando o povo preto quer uma informação, o que o povo preto faz? Vai lá e estuda, porque isso é cobrado da gente. Então eu não espero menos das pessoas brancas que me cercam. Uma coisa é um branco chegar para mim e perguntar: nossa, eu tava vendo um vídeo da Monique Evelyn, que ela fala sobre a branquitude. E ela falou o termo assim, 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 eu queria entender. E outra coisa é alguém chegar para mim e falar: nossa, quem é Monique Evelyn? Tipo, a pessoa não teve nem, né, um interesse de ir lá. Mas você vai perguntar de Big Brother, a pessoa sabe tudo. Da Fazenda, a pessoa sabe tudo. Então só não é interessante para a pessoa esse tipo de discussão. Mas sempre, no meio dos espaços, ela vai querer o quê? Dar a sua opinião. Sim. O seu achismo, né? Aquela coisa assim que mata, de verdade. Bom, Vanessa, infelizmente vou ter que encerrar a nossa conversa. Acho que o papo foi maravilhoso. A gente pode marcar mais vezes para a gente falar de mais temas que são emergentes, são inesgotáveis por enquanto, né? Fica aberto o convite daqui, da Serrana FM, para a gente fazer outros, caso a sua agenda esteja disponível. Eu agradeço imensamente sua participação, foi muito bom. A gente gravou bastante aqui. Depois a gente socializa aí os arquivos pelo YouTube e por outras plataformas, se possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Pode mandar aí, a gente marca o convitinho, senta, conversa, assim. Eu acho que essas trocas, elas são muito importantes, ainda mais porque a gente está vivendo hoje. As pessoas, elas precisam saber que elas não estão sozinhas. Não estarão. Bom, muito obrigado. A gente vai encerrando aí, então, o programa Fala Preta de hoje, desse 5 de janeiro de 2019, o primeiro programa do ano, em alto estilo, com a Vanessa Ferreira, a Preta Ilustra. Te agradece mais uma vez.
a gente fica por aqui. Vamos agora com o programa 90 Minutos. Sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. Todo mundo ouve. 87,9. 87,9. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade. Quem desmancha o véu e alveja tez sem identidade. Some o negror, o betume, costume imposto, açoite. Surge outro nome, outro